Antes de lermos aqui o texto, nosso texto base, para a gente comentar sobre esta palavra, eu gostaria de pedir a todos vocês um grande favor, que é inscreverem-se no meu canal no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, faça isso. No canal Osmarino Araújo, então faça lá a sua inscrição, clica no sininho. Quando você clicar no sininho, você vai ser notificado de que eu estou postando um vídeo novo. Ontem eu coloquei uma palavra muito boa, uma palavra de mentoria também, que nós ministramos aqui, e eu queria muito que você assistisse. Falamos sobre a escada de Jacó e os 4 degraus da vida. Uma palavra muito forte, muito poderosa, sobre aquela revelação, aquele sonho que Jacó teve. Talvez você já ouviu falar, você já leu lá de Gênesis capítulo 28. Então eu falo sobre esse texto, sobre o sonho de Jacó, a escada que ele via, né? É uma palavra muito forte, muito poderosa, de mentoria, de direção para a sua vida. Falei sobre 4 degraus da vida, que todo ser humano precisa subir, precisa construir e precisa evoluir na sua vida. Então vale muito a pena. Então faça a sua inscrição no meu canal. Você pode também compartilhar o link, mandar para outras pessoas do canal do YouTube. Quem não me segue no Instagram, também no TikTok. Estou no TikTok, no Twitter, no Telegram, enfim. Todas as redes sociais nós estamos presentes nas plataformas e sempre com uma proposta de mentoria, de ensinamento, tá bom? Então, quando você me segue, obviamente, você está sendo muito abençoado. Então, hoje nós vamos trazer essa mentoria, essa palavra. Como todos já sabem, essa é a nossa mentoria, Ninho das Águias. E o tema de hoje, como já disse, é 7 coisas que Deus abomina e que derrubam qualquer pessoa. E nós vamos começar a nossa leitura aqui, Provérbios, capítulo 6, versículo 16 até ao 19. O texto diz: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para praticar o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que semeia contenda entre os irmãos ou entre as pessoas. Então, esta palavra de hoje vai ser muito forte. Como todos sabem, isso é uma mentoria. Mentoria é uma orientação, conselhos, direção que um mentor, um líder, uma pessoa mais experiente pode passar para você. E eu quero ser o seu mentor nesse dia, usado por Deus para trazer essa palavra de destino para a sua vida. Antes de falar sobre esses 7 pontos super importantes aqui, como eu disse, coisas que Deus abomina, mas que também podem derrubar qualquer pessoa. Hoje eu percebo que no setor da igreja, nos bastidores da igreja, do povo de Deus, pouco se fala sobre princípios. E a finalidade da nossa mentoria, da mentoria Ninho das Águias, é justamente trazer para você princípios bíblicos, princípios de Deus, princípios que podem mudar sua história, princípios que podem mudar sua vida, que podem mudar seu coração, que podem mudar seu destino. E sabe, eu percebo que muitas pessoas têm muitos desacertos na vida, cometem terríveis erros, cometem situações completamente loucas na sua vida por falta de entendimento da palavra. E até a Bíblia diz, o profeta Oséias disse, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Né? Então a falta de entendimento, de conhecer a palavra, de saber
tem levado as pessoas a cometerem muitos erros na sua vida. E eu vejo muitos cristãos, infelizmente, eu vejo crentes cometendo erros terríveis. Então vamos ver as 7 coisas que Deus abomina. A palavra abominar é aborrecer ou detestar. Então são coisas que Deus detesta, 7 coisas que Deus se aborrece. Se quer provocar a Deus, pratique essas coisas. Tem muita gente que pratica essas coisas e nem sabe que está aborrecendo, está provocando a Deus. E Deus é um ser provocado diariamente pela humanidade, por pessoas, principalmente pessoas que se julgam poderosas, gente que se julga no poder, gente que se julga dominadora, gente que se julga superior a todo mundo. Essas pessoas normalmente cometem esse tipo de coisa e acham que vão passar impunes, que vão passar batidas sem que Deus perceba. É triste, mas é verdadeiro. Então estou trazendo para você aqui algo que pode mudar completamente a sua vida. Por isso que eu estou dizendo que o tema dessa live, sobre essas 7 coisas que aborrecem a Deus, que Deus abomina, mas que podem também derrubar ou derrubam qualquer pessoa, né? E as pessoas muitas vezes não se dão conta. Como eu disse, muitos poderosos, muitas pessoas que se julgam superpoderosas, elas praticam essas coisas. Então o texto que lemos fala dessas 7 coisas. A primeira, aqui, vamos enumerar aqui. Então a primeira coisa que provoca, que aborrece a Deus, a Bíblia diz aqui no texto que lemos de Provérbios, que é olhar altivo. O que são olhos altivos? O que são olhos altivos? O que é altivez? Altivez é soberba. Altivez é arrogância. Altivez é orgulho. Altivez é prepotência. Altivez é se julgar superior e melhor do que todo mundo. E nós estamos vivendo um tempo em nossa geração, em nossa nação, de pessoas altivas. Pessoas acham que se julgam no poder, que se julgam dominadoras e acham que ninguém irá tocá-las. Isso é que é pior para as pessoas altivas. Elas acham que ninguém pode tocá-las. Às vezes, a pessoa tem dinheiro, tem poder, tem influência, é famoso. Então ela acha que por conta do seu status quo, da sua posição social, ela não vai ser tocada. Mas a Bíblia diz que há um ser maior que pode tocar qualquer ser humano nesse mundo, nesse planeta, é Deus. Então, por mais que aqui, nessa terra, nesse mundo, o ser humano se julgue superior e melhor do que todo mundo, que se julgue o intocável, ninguém vai me tocar, a lei não vai me tocar, pessoas não me tocarão, eu tenho poder, eu tenho imunidade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Muito bem, essas pessoas podem não ser tocadas nessa esfera, mas elas vão ser tocadas por um ser maior, por Deus. Então, a Bíblia diz que os olhares altivos são abominação diante de Deus. Então, o olhar altivo é soberba, é orgulho, é altivez, é arrogância. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito é a queda do ser humano, é a garantia da queda das pessoas. Então, preste atenção, você que está aqui comigo, você que vai me ouvir depois, tome muito cuidado com isso. Como aqui é uma mentoria é conselho, é direção, é orientação para você, são dicas importantes de sabedoria para você. Tome muito cuidado com o orgulho e com a soberba. Sabe por quê?
porque orgulho e soberba, altivez, arrogância, tem sido a causa da derrota e do fracasso de muita gente nesse mundo. E vai continuar sendo. Todo arrogante, todo soberbo, todo prepotente, todo orgulhoso, um dia vai para a lona, vai para o solo, vai para a lama. É bíblico. A forma que Deus tem para submeter, para que não é castigar, Deus não castiga ninguém, mas a forma que Deus tem para quebrar o orgulhoso, o soberbo, o arrogante, é sempre tirando dele aquilo que ele se agarra, aquilo que ele se propõe a segurar, aquilo que para ele, aos seus olhos, é garantia. Você entende? Então tem gente que acha que por estar numa posição de soberano, de grandioso, de poderoso, está investido talvez de uma suposta autoridade, a ele foi dado poder, ele domina sobre tudo e sobre todos, e ele se agarra nisso. Pois é, a forma que Deus tem para quebrar esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa, é justamente puxando isso, tirando isso que ela se agarra, e a pessoa vai para a lona. Você conhece alguém que era muito poderoso e que hoje é nada, está na lama, está precisando da ajuda dos outros, do favor dos outros, arrogantes que foram derrubados, são soberbas que foram quebradas. A Bíblia diz que Deus quebra e sepulta a soberba do homem. Entende? Que Deus pune todo arrogante, todo soberbo. Então, a palavra de hoje aqui, quando o escritor de Provérbios disse que Deus abomina os olhos altivos. Você vai ver ainda, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, você ainda vai ouvir e ver e assistir na mídia, nas redes sociais, muitos dos poderosos e soberbos que hoje se trajam de poder e acham que são intocáveis, você vai ver essas pessoas na lama, envergonhados, o opróbrio lhes tocando. É bíblico, é a palavra, é a verdade de Deus. E eu espero que você não seja uma vítima da soberba. Sabe qual é o antídoto da soberba? Do orgulho, da prepotência, da altivez? Chama-se humildade. Só tem uma forma de você vencer a soberba, sendo humilde. Só que para você ser humilde, você tem que vencer o orgulho. Entende? Esse é o problema do ser humano. As pessoas não são humildes porque são orgulhosas. E elas não querem, elas têm aquela ideia de que vou ser envergonhado. É melhor você pedir perdão, se arrepender e passar uma suposta vergonha do que ser abatido pelo próprio Deus. E muita gente vai ser abatida por Deus porque a altivez provoca a Deus. A altivez é uma forma de você provocar, de você trazer, de você aborrecer a Deus e trazer juízo para a sua própria vida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é língua mentirosa. Língua mentirosa. Olha, está lá no texto que lemos. Língua mentirosa, Deus abomina. Está lá na palavra que lemos. Então tem gente que se especializa em mentiras. É isso. Língua mentirosa é alguém que é especializado em mentir. Sua comunicação é baseada em mentiras. Tem gente que especializou a sua comunicação em mentiras. E essa língua mentirosa está em todos os setores da sociedade. Está na igreja, nos púlpitos. A língua mentirosa está no casamento. É o marido mentiroso que se tornou tem
uma língua mentirosa que mente para a esposa que mente para o marido, são os pais que mentem para os filhos que mentem para os pais. Língua mentirosa Deus abomina. Deus abomina a mentira no meio da sociedade, no meio da igreja, no meio do arraial. Entende? Deus abomina a mentira dentro da família, no setor familiar, na constelação da família. Isso é sério, muito sério que eu estou dizendo para você. Então tem gente que se especializou em comunicação mentirosa. Tem gente que se especializa em enganar os outros com palavras. Vocês sabem disso? Tem gente que aprende a comunicar a mentira. Tem uma lábia, fala tremendamente. Ele fala de uma forma convincente, que as pessoas o admiram, o aplaudem. Tem gente que mente tanto, que é tão mentiroso, que fez tudo errado na vida, mas conta uma história que ilude pessoas. E nós estamos vivendo um cenário de mentira nesse país, nessa nação e no mundo, de gente mentirosa, mas que se especializou de uma tal forma que tem poder comunicativo da mentira que consegue enganar pessoas. Entende? Vende gelo, tem gente que vende gelo para esquimó. Oi, irmão. Vamos entender. Palavra de Deus. Língua mentirosa. O Senhor diz, cuidado com as línguas mentirosas. Tem vendedores, eu espero que você não seja um deles, tem vendedores que para vender o seu produto precisa mentir. Eles se especializam em mentir para vender o seu produto. Língua mentirosa. O engano está em todos os lugares. Especializam na mentira para enganar. E o Senhor diz, o texto que lemos diz, Deus abomina a língua mentirosa. Deus detesta. Deus fica aborrecido quando alguém mente para o ser humano, para os seus amigos. Amém. Deixa eu só... Tem alguém me ligando aqui. Edna Ferreira. Amém. Isso aí. Então, queridos, preste bem atenção no que eu estou dizendo para você. Estou sendo boca de Deus aqui. Tem gente mentirosa que está em todos os lugares, mentindo. Como eu disse, estão nos púlpitos, estão nas lojas, estão no governo, estão na política, estão em todos os setores da sociedade. Língua mentirosa. Você já ouviu falar do conto do vigário? Que é um crime de estelionato, de engano? Pois é. Os vigaristas se especializam numa comunicação mentirosa. A Bíblia diz que é abominável diante dos olhos de Deus. Os vigaristas se especializam numa forma de comunicar a palavra, numa forma de comunicar as coisas para as pessoas que as seduzem. O conto do vigário, por que conto do vigário? Justamente por isso. Porque o vigário é o padre que tem uma boa locução, uma boa palavra, uma boa direção, uma palavra convincente para as pessoas, para o seu público. Por isso que é chamado de conto do vigário. Então tem gente que se especializou no conto do vigário. Gente especialistas em contar mentiras, são os vigaristas. Porque eles querem ter um proveito de alguma coisa, então eles fazem isso. Entende? Então temos que tomar cuidado, porque a Bíblia diz que Deus abomina. A língua mentirosa é abominável aos olhos de Deus. E como meu dever aqui, meu papel é de mentoria, é justamente de trazer uma palavra para você, não posso negar a verdade. Entende? É o meu dever trazer uma palavra para você, é o meu dever abrir seu entendimento com a revelação da palavra de Deus. Amém? Toma posse aí. A terceira coisa que Deus abomina,
que diz o texto que lemos de Provérbios 6. Mãos que derramam sangue inocente. Mãos que derramam sangue inocente. Que é isso? Mãos que matam pessoas inocentes. Mãos criminosas. Mãos que cometem assassinatos. Então, eu queria dizer para você que tem uma série de coisas aqui que nós vivemos ou vemos hoje na nossa sociedade que tem a ver com esse ponto aqui de Provérbios 6. Quando o Senhor diz que é uma das coisas que ele abomina, que aborrece a Deus, são mãos que derramam sangue inocente. E fazendo assim um apanhado, trazendo um espelho da nação brasileira. Uma vez que nós somos brasileiros, estou falando aqui para o Brasil, embora outros brasileiros em outras nações assistem, mas meu dever é falar para você, brasileiro. Aqui eu estou falando diretamente para você que me entende, ou que entende a língua portuguesa. Preste bem atenção. Nós vivemos um cenário hoje no Brasil com muitas mãos manchadas de sangue inocente. Você sabia que o aborto é um desses quesitos que está dentro desse ponto que Deus abomina? Sangue inocente? Pois é. Tem muita gente que hoje o mundo aderiu à cultura do aborto. Aborto não é nada mais do que assassinar crianças, assassinar inocentes. Porque uma criança, um feto, não tem poder de reivindicar direitos. É apenas uma vítima, está lá dentro. Então ele aceita, ou ele, melhor, não aceita, porque ele não aceita, não tem poder cognitivo para isso. Mas ele recebe um julgamento e uma condenação sem ter o direito de expressão. Então derramar sangue inocente também é abortar. Quem aborta, todos que praticam aborto, que aprovam o aborto, conscientemente, estão derramando sangue inocente. E isso provoca Deus. Nós temos uma geração que está provocando a Deus porque derrama sangue inocente. Viu? Recentemente nós vimos um candidato à presidência dizendo que por que as mulheres não abortam? Por que não se permite o aborto no Brasil? E ele chegou a dizer uma insanidade, dizendo que aborto é uma questão de saúde pública. Quando ele diz que aborto é uma questão de saúde pública, ele está dizendo que criança é uma doença, que um feto, que um inocente é doença. E não é doença, é um projeto de Deus. E quem não quer, então não faça sexo, ou se previna, para não ter depois que manchar suas mãos com um sangue inocente. Quem mata uma criança, quem aborta, quem provoca o aborto, não o aborto espontâneo, porque o aborto espontâneo é aquele que a mulher simplesmente não segurou, abortou. Mas quem provoca o aborto, quem incita o aborto, quem aprova o aborto, está manchando suas mãos com sangue inocente. Entende? E Deus vai cobrar, porque quem mata uma criança, que é projeto de Deus, traz para si a maldição de uma geração inteira. É duro, mas é verdadeiro. Pode ser até duro de engolir essa palavra. Mas quem aborta, quem provoca o aborto, que faz conscientemente, vai ser cúmplice, vai ser responsável pela maldição de uma geração inteira, porque abortou um projeto de Deus. Toda a vida, todo ser humano é um projeto de Deus. Entendeu? Nós estamos vivendo a cultura do aborto. Os países, agora a Colômbia, há um mês atrás, aprovou o aborto de 6 meses. 6 meses.
6 meses a criança está totalmente formada. Meu Deus! Isso é inconcebível. Vamos pensar nessas coisas. O Senhor diz, mãos que derramam sangue inocente. Nós temos um grupo de feministas dizendo, o corpo é meu, faço o que eu quero, como se filho fosse uma extensão do corpo, como se um bebê fosse a extensão do corpo dela, quando na verdade é um outro corpo, é um outro ser que está sendo desenvolvido dentro dela. Vamos pensar, nossa geração será julgada pelos crimes que comete. E o Senhor disse, eu abomino quem derrama sangue inocente. Assassinar pessoas pelo simples fato de querer o poder. Tem gente que assassina os outros porque quer a posição dele, quer o poder. Já viu esses candidatos que mandam assassinar os seus opositores porque querem a preferência, querem o poder, derramando sangue inocente, mãos que derramam sangue inocente e acham que vão ficar impunes? Não. Deus é muito fiel, muito justo à sua palavra. Sabe essas pessoas que promovem guerra? Nós estamos vendo agora uma guerra lá da Rússia contra a Ucrânia. Quantos inocentes já morreram por conta da vaidade de um homem que quer o poder a todo custo, e para tomar o poder ele manda explodir uma nação, ele mata qualquer pessoa. Sangues inocentes sendo derramados por conta da ignorância do ser humano, por conta da vaidade do poder, que o homem quer o poder. Mãos que se apressam para derramar sangue inocente. Então, promover a guerra para tomar poder, matar pessoas, é derramar sangue inocente, isso abomina a Deus. Pessoas que assaltam, já viu alguém assaltando os outros e para isso mata, outros só pelo prazer, mãos que derramam sangue inocente. E Deus abomina essas coisas. Entende? A quarta coisa que derruba qualquer pessoa e que é abominável diante dos olhos de Deus, coração que trama planos malignos. Está lá no texto que lemos de Provérbios 6. O que é um coração que trama, que planeja a malignidade? É uma mente que pensa em maldade, em como fazer a maldade com as outras pessoas. Pessoas que vivem planejando maldade contra os outros. Conhece pessoas que vivem planejando o que é mal? Grupos que se sentam para planejar como provocar alguém, como destruir os outros, como trazer prejuízo para a vida dos outros. Coração que planejam o mal. Pessoas sem Deus planejam o mal. Um coração ausente da palavra de Deus, um coração ausente de Deus, onde Deus está ausente no coração do ser humano, ele pode cometer esse tipo de loucura. Entende? Quinto ponto, coisa que Deus abomina e que derrubam qualquer pessoa, pés que se apressam para praticar o mal. Tem pessoa que é rápida na prática da maldade contra os outros. Conhece alguém assim? Hã? Se ele vê uma coisa errada contra outro, ele se apressa, vai lá, ele é o primeiro a noticiar o que é ruim. Conhece alguém que dá notícia ruim? Parece que tem o prazer de levar a desgraça dos outros. Hã? Pés rápidos para pronunciar coisa ruim, para propagar a maldade, para fazer o que é certo, para fazer o que é bom, ninguém quer. Mas para correr para o mal, é rápido. Pés que se apressam para praticar a maldade. Sexto, testemunha falsa que afirma mentira. Tem gente que por qualquer quantia vende a sua integridade. É capaz de mentir, é capaz de testemunhar
contra uma pessoa sem se preocupar com o juízo, com a condenação dos outros. São mentiras planejadas para prejudicar os outros. Tem gente que planeja mentira para prejudicar alguém. Conhece alguém que planeja mentira para prejudicar os outros? Tem gente assim. Planejam como arruinar a vida dos outros, como prejudicar a vida dos outros. Testemunha falsa, afirma o que não viu, por conta de um benefício, por conta de um apoio financeiro, de uma promessa. Entendeu? Testemunhas falsas, mentirosas, afirmam o que não viram. E a nossa sociedade está cheia disso. E tome cuidado, porque isso também está na igreja. Quando eu estou falando aqui para um público cristão, eu não estou dizendo que essas coisas estão apenas entre os ímpios. Não, está dentro da igreja, está dentro do contexto cristão, dentro do nosso circuito cristão. Entendeu? Vamos atentar para esses detalhes, porque essas coisas certamente nos comprometem, nos destroem. Pessoas que praticam essas coisas provocam Deus e Deus não as deixará impune. Fica ligado, viu? Fica ligado. E o sétimo e último ponto aqui, que diz o texto de Provérbios 6, diz: aquele que semeia contenda entre as pessoas, entre os irmãos. O que é isso? É espalhar ódio entre pessoas. É espalhar ódio entre irmãos. É espalhar ódio entre amigos. Aí você diz assim, tem gente? Tem. Olha que mais tem, são pessoas que estão dentro desse ponto aqui, que são especialistas em espalhar ódio, em espalhar contenda, são especialistas em dividir grupos, famílias, pessoas. Quem são eles? Pessoas que fofocam. Você conhece um fofoqueiro que conta uma coisa para alguém sobre outro e com isso ele coloca um contra o outro? Pessoas que promovem contenda. Ele coloca uma pessoa contra a outra. Tem gente que coloca uma família contra a outra, coloca um amigo contra o outro, coloca um marido contra a esposa, divide casamento, coloca a esposa contra o marido, coloca os pais contra os filhos contra os pais, coloca o funcionário, o colaborador contra o seu patrão, entende? Coloca um amigo de trabalho contra outro. É assim, coloca o pai contra o filho contra o pai. São pessoas que provocam a divisão. O texto diz que o Senhor abomina isso. Mas tem gente que tem essa mente, essa capacidade tão maligna de separar iguais, de separar onde tem unidade. Tem gente que entra onde tem unidade, quando sai, deixa a confusão instaurada, deixa o ódio ali. Conhece alguém assim? Que passou num lugar onde tinha uma unidade, onde tinha um bem-estar, e assim que a pessoa chegou, instalou-se naquele lugar, ao sair deixou a confusão, entrou numa família, e quando saiu a família estava em pé de guerra, um contra o outro. Entrou num casamento, numa amizade de casamento, quando saiu, deixou a família separada, o casal separado. Pessoa que traz confusão. O texto diz, o que semeia contenda entre as pessoas. O Senhor abomina, isso é abominável diante de Deus e destrói qualquer pessoa
Quem semeia contenda, porque a palavra semear vem de semente, de plantar, de uma semeadura. Tudo que você semeia vai nascer e vai, obviamente, crescer, dar seus frutos. Então vamos entender isso, vamos entender a palavra. Então tem gente que vive desse espírito de confusão, coloca um grupo contra o outro. Tem gente que divide uma nação, coloca um grupo contra o outro. Deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não tenho problema de falar sobre isso, não trato disso nas minhas redes sociais. Quem me segue, que me acompanha, sabe disso. Mas vou dizer uma coisa para você. Nós tivemos uma esquerda no Brasil, se tratando de política, agora se tratando de política, mas nós tivemos um setor esquerdo no Brasil, que fez uma coisa com o país. Dividiu o país em grupos. Não sei se você percebeu. Mas quando você começa a olhar para isso, perceber com uma ótica de Deus, do Espírito Santo, uma ótica da palavra, você vai perceber que foi feito isso. Dividiu-se o país em grupos e colocou um grupo contra outro. Já viu isso? Dividiram o grupo dos gays e o grupo dos héteros e colocaram um contra o outro. Dividiram grupos dos negros e dos brancos e colocaram um contra o outro. Dividiram os grupos de homens e mulheres e colocou um grupo contra o outro. Dividiram grupos entre pobres e ricos e colocaram um contra o outro. Você percebeu isso? Dividiram grupos de direita e de esquerda e colocaram um contra o outro. Com isso, fatiou-se a nação. Porque quando existe confusão e contenda entre grupos, o todo não pode ser construído. Entendeu? Jesus disse, uma nação dividida não pode subsistir, uma casa dividida não pode subsistir, um reino dividido não permanece. Existe uma coisa chamada a lei da sinergia. O que é a lei da sinergia? A lei da sinergia diz que as partes devem se unir em prol do todo. Porque o que é mais importante é o todo. As partes são importantes, são muito importantes. Mas as partes não é o todo. Se você pegar uma parte e colocar fora, ela enfraquece. Porque aquela parte, ela é muito importante, ela é muito significativa, mas se ela estiver no todo. Se ela estiver isolada, ela não tem força e poder e importância nenhuma. Então a importância da parte está no todo. Então isso é chamado de lei da sinergia. Quando a gente divide algo, perde força. Se você colocar partes à parte, as partes são importantes? São, mas elas perdem força. Porque as partes só têm sentido quando elas estão no todo. Então, tudo que existe dentro de uma sociedade, de um contexto, só tem poder se estiver junto. E eles dividiram o país, dividiram a nação em grupos e colocaram um contra o outro. Dividiu-se em partes e o todo, que é o país, que é a nação, ficou enfraquecido. E hoje nós temos bandeira para todo enquanto é lado. Entende? O espírito da jogada. Que aí é mais fácil você manipular grupos individuais. Jesus disse, o Senhor falou aqui, quem semeia contenda entre grupos, entre pessoas, é abominável aos olhos de Deus. É um dos ensinamentos que lemos. Então, fica esperto com isso. Não participe a grupo nenhum. Você participa ao grupo de Jesus, você participa ao grupo da igreja, você participa ao grupo do Brasil, da nação, você participa ao grupo do ser humano, da espécie humana. Você entende? Só que
Esse tipo de mentalidade de semear contenda está, infelizmente, também na igreja. Entendeu? Nós nos dividimos em grupos de pentecostais, neopentecostais, tradicionais, não pentecostais, não tradicionais. E assim vamos vivendo. Só que nós não podemos aceitar que alguém nos divida. Nós não podemos receber essa ideia dentro de nós. Então, se existe alguém que traz contenda e semeia essa confusão na sua família, identifique e diga: aqui na minha família não recebemos esse tipo de coisa. Tem alguém que semeia contenda lá na igreja, identifique-o, confronte-o, diga: não, você não vai trazer contenda para cá, porque isso é abominável diante dos olhos de Deus. Pensa nisso. Está no seu trabalho, entrou um colaborador, um funcionário, que você sabe que gosta de causar contenda, vive falando de um e de outro, querendo colocar um contra o outro. Confronte-o. Diga: você não está sendo profissional, você não está sendo correto, você está trazendo confusão. E aqui não temos confusão, aqui nós temos unidade, aqui nós trabalhamos e nós prezamos pela boa causa. Entende? Aceite isso. Chegou alguém com divisão na igreja, confronte-o. Aqui não é lugar para partidarismo, para confusão. Aqui nós somos de Deus, aqui nós trabalhamos por unidade. Porque você sabe que quem pratica divisão, quem semeia contenda entre as pessoas, é abominação, é abominável aos olhos de Deus. Provoca Deus, traz ira para Deus. E com certeza, uma hora, Deus vai punir. Entende? Só que Deus não pune apenas quem traz confusão. Deus pune também quem se mete na confusão. E Deus pune também quem aceita ou permite esse tipo de coisa. Porque se você sabe, se você identifica, se sabe que está errado e mantém aquilo, você se torna cúmplice. É ou não é? Se você sabe que uma pessoa é mentirosa e aceita a mentira dela, você é cúmplice. Se você sabe que uma pessoa é fofoqueira, é problemática e você não a confronta, você está sendo cúmplice. Se você sabe que uma pessoa é assassina, assassinou alguém e você não a denuncia, você não a confronta, você se torna cúmplice. Entende? Como são as coisas? Então, essa é a palavra de hoje. Pensa nela, com muito carinho. Amém? Essa é a nossa mentoria Ninho das Águias deste sábado. Que Deus te abençoe, que Deus honre sua vida, sua família. Quero orar por você aqui, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar a Tua palavra, a Tua verdade sobre a vida dos Teus filhos. Todos os que assistiram a esta live, a esta mentoria deste dia, sejam muito abençoados. Senhor, nós oramos contra esses espíritos de confusão, de contenda, esses problemas que foram denunciados aqui, que nós sabemos que aborrecem ao Senhor e que geram uma grande tragédia na vida do ser humano. Então nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê direção, nos ensine a Tua verdade. Eu oro para que a Tua palavra seja o nosso arrimo, que a Tua palavra nos construa, nos abençoe. Eu quero ativar a vida e ministério daqueles que precisam de ativação, de cura, de restauração, de transformação e mudança. Eu oro pelos casamentos, pelos casais, pelas famílias, para que o Espírito Santo as abençoe, para que o Senhor esteja juntos, em nome de Jesus, junto com eles, em nome de Jesus. É o que eu oro e que eu te peço nesse momento, que assim seja. Amém. Glória a Deus.